Vamos utilizar este vídeo para mais alguns exemplos de utilização de Structured Query Language na comunicação com bases de dados. No vídeo anterior estive já a fazer uma breve introdução a alguns conceitos relacionados com a utilização de Structured Query Language, ou SQL, ou SQL. Ora, neste vídeo vou dar alguma continuidade a essa explicação, ainda não para aprofundar de forma substancial como é que nós construímos a nossa query. E quando eu me refiro a uma query, significa que estou a referir-me a uma instrução ou cadeia de instruções de SQL que nós utilizamos para contactar com a nossa base de dados, o nosso banco de dados. Eu vou voltar a abrir a nossa base de dados que temos estado a usar aqui, que é o teste.sdf, e vou abri-lo aqui com um duplo clique. Estou conectado à minha base de dados, que é um ficheiro que está localizado aqui, no meu caso, na minha pasta local C#, e é este ficheiro que aqui está, ok? E neste caso em concreto, eu vou fazer o seguinte, vou eliminar esta tabela que aqui está e vou criar duas novas tabelas aqui para percebermos alguns conceitos engraçados sobre a utilização de base de dados. Eu vou então aqui clicar com o botão direito do rato e vou fazer excluir, ok? Ele vai me perguntar se eu quero eliminar, eu vou lhe dizer que sim e está feito, done. Portanto, neste momento a minha base de dados não contém qualquer informação, está vazia. Vamos então criar aqui uma nova tabela, create table, e a nossa nova tabela vai ter aqui, fundamentalmente, duas colunas, ok? Vamos, na primeira coluna, atribuir-lhe um nome, que vai ser o seguinte, pode ser título, ok? Título, que vai ser do tipo nvar. Expliquei no vídeo anterior que cada coluna vai ter um determinado tipo de elementos que suporta, ok? E, neste caso, sendo nvarchar, que é o equivalente a uma variável do tipo string em C#, eu vou ter a possibilidade de definir qual é o seu comprimento máximo. E, neste caso, ela vai permitir ter, no máximo, 100 caracteres. De seguida, vou acrescentar aqui e vou mais uma coluna, neste caso, e vou colocar aqui autor. Okay? Ou melhor, em vez de autor, vou colocar diretor. E estamos a falar aqui concretamente de, por exemplo, uma tabela para inserir filmes. O título do filme, o diretor do filme, neste caso o realizador, e vamos ainda acrescentar mais uma coluna a seguir. O realizador vai ter no máximo 50 caracteres de comprimento. É também nvarchar. Mas agora vou colocar aqui uma nova coluna, a qual vou chamar ano. E neste caso, ano vai ser um ano especificamente. E os anos, neste momento, nós temos aqui anos que são valores numéricos com 4 dígitos. Ora, então eu vou escolher aqui, em vez de nvarchar, vou escolher um valor inteiro. Não seria eventualmente necessário utilizar um valor inteiro, mas vamos por defeito agora, ainda que não explorarmos aqui todos estes tipos de valores, vamos colocar aqui um int, ok? E um valor inteiro não tem um comprimento bem definido, ok? Não vou dizer aqui que um valor inteiro corresponde a não sei quantos caracteres, não. Isso está reservado às propriedades nvarchar. Ora, temos aqui a nossa tabela criada em termos de estrutura e vai ter, neste caso concreto, 3 colunas. Vamos aqui salvar esta nossa tabela e vamos lhe dar um nome. E o nome desta nossa tabela vai ser filmes. E clicar em OK. Está feita. Está criada a nossa tabela filmes. Vamos criar uma nova tabela. Ok? Eu vou aqui fechar e vou criar aqui uma nova tabela. Neste caso, vamos aqui clicar por cima de tables, ok? Se clicarmos aqui também temos a possibilidade, create table, e vamos adicionar aqui uma nova tabela, neste caso para CDs ou compact discs de música, ok? Então vamos lhe dar aqui o nome, por exemplo, álbum, que é para o título do nosso álbum, vai ser do tipo nvarchar e vai ter um tamanho máximo de 100. Okay? De seguida, vamos acrescentar uma outra coluna chamada artista,
que é o cantor, basicamente. E nós vamos o cantor ou a banda, etc. Vamos lhe dar aqui um espaço para 50. E vamos também criar aqui o ano de edição, ok? E neste caso aqui, ano, vai ser um valor inteiro, ok? Vamos aqui gravar e vamos lhe chamar aqui música, ok? Está feito. Vamos fechar aqui. Temos, neste momento, então, uma base de dados chamada teste.sdf com duas tabelas, cada uma delas a funcionar de forma independente entre si. Ora, se eu quiser agora comunicar com as minhas tabelas, eu posso criar aqui uma nova query. Reparem, aparece este espaço em branco onde eu posso inserir instruções de SQL. E à medida que eu for inserindo instruções de SQL e clicar em executar, vai a ser apresentada uma tabela com os resultados da minha pesquisa, neste caso. Ou, se eu estiver a inserir valores, não vai aparecer resultado nenhum, vai apenas dizer que a query foi executada com sucesso. Neste caso, eu quero ver qual é a informação que eu tenho na minha tabela filmes. Para isso, vou escrever select, e reparem que a aplicação detecta de imediato que esta palavra é típica da estrutura do SQL. Eu normalmente tenho por defeito escrever em letras maiúsculas, mas não existe qualquer distinção. Maiúsculas ou minúsculas, as instruções funcionam da mesma forma. Mas aqui eu gosto mais de escrever com letras maiúsculas. Select asterisco from filmes. Vamos executar e reparem o que é que vai acontecer. Não vai aparecer rigorosamente nada. Porquê? Porque não temos qualquer informação na nossa tabela de filmes. O mesmo acontecerá se eu clicar aqui para uma nova query, neste pequeno quadrado que eu aqui tenho. Para não abandonar esta que aqui tenho, eu posso clicar aqui e fazer o seguinte. Select, okay? E reparem que select escrito desta maneira também funciona. Select escrito só com minúsculas também funciona. Select escrito com maiúsculas funciona também. Select asterisco from música. Vamos executar e também não temos rigorosamente nada. O que quer dizer que se executarmos aqui esta query, vai-nos ser apresentados os dados da tabela filmes. Se executarmos esta query, vão-nos apresentar os dados da tabela música. Ora, então vamos aqui inserir dados, por exemplo, nos filmes. E para isso eu vou criar aqui uma nova query, para não perder a escrita que já aqui está feita. Eu aqui basta clicar em executar e tudo isto é refrescado. Se eu clicar aqui e executar, esta minha instrução é refrescada. Eu aqui vou inserir. Então, para isso, vou fazer o seguinte. Insert into filmes. Inserir dentro de filmes os seguintes valores, values. E entre os parênteses, eu vou passar qualquer coisa semelhante aos parâmetros que eu passo nas funções de C#. E estes parâmetros são nada mais, nada menos do que os próprios valores de cada uma das colunas da minha tabela. E eu tenho que observar o tipo de valor que é inserido dentro de cada uma das colunas. Neste caso eu tenho o título, eu aqui não vou colocar título é igual a qualquer coisa. Não, eu vou pura e simplesmente, sabendo que ele é do tipo nvarchar, eu vou colocar aqui um pequeno apóstrofe. Ele ali fechou automaticamente, porque já sabe que eu vou escrever uma string, e vou escrever aqui, por exemplo, Titanic. Ok? Para separar os parâmetros, uso exatamente a mesma forma que eu uso nos parâmetros das funções em C#. Coloco uma vírgula, vou abrir aqui os apóstrofos, neste caso para definir quem é o diretor. E neste caso é penso que é o James Cameron. Ok? Será James? James Cameron. Eu não sei se é James, ok? Mas eu tenho a sensação que sim. Ok, não me enganei, é mesmo James Cameron, ok? E em seguida eu vou colocar o ano de realização deste filme. Ora, eu não vou estar aqui a ser tão preciosista de colocar os valores corretos. Vamos imaginar que o filme foi realizado em 2002. Não sei se foi, não interessa. Ora, neste caso concreto, como o valor é do tipo inteiro, eu já não vou utilizar aqui os apóstrofos que me permitem identificar que estou a inserir uma variável do tipo string. Aqui vou colocar simplesmente 2002. Ok?
Se a nossa query estiver bem construída, e se eu agora clicar em executar, reparem o que é que vai acontecer. Cá está, one row affected, isto é, significa que foi de facto afetada uma linha, isto é, foi adicionada uma linha, porque eu utilizei esta instrução insert. Ora, o que é que eu vou agora fazer para verificar se de facto este valor foi inserido na minha base de dados? Eu vou voltar aqui a esta query inicial, onde eu tenho o select asterisco, isto é, selecionar tudo a partir da tabela filmes, e agora reparem, cá está o meu filme inserido com sucesso. Okay? Se eu quiser inserir um determinado valor na minha tabela das músicas, eu faço o seguinte, insert, inserir, dentro, into, música, o quê? Values, e quais são os valores? Neste caso, eu tenho que saber qual é sempre a estrutura da minha base de dados, que está definida de uma forma semelhante à anterior. Neste caso vai ter aqui um álbum, Dance, pode ser o nome de um álbum qualquer, não sou muito criativo nesse aspecto, não vou estar também a perder grande tempo. E neste caso o artista pode ser o quem? Por exemplo, Michael Jackson, ok? Tenho a certeza absoluta, olha, vamos então ser mais preciosos. Neste caso vamos colocar aqui o Bad. E é o nome de um álbum do Michael Jackson. Quando é que ele terá sido criado? Bom, não faço a mínima ideia, mas vamos aqui apostar em 1985, ok? Tudo bem. Vamos executar aqui esta query, ok? Vamos aqui executar, cá está, one row affected, ok? Foi afetada uma linha. E agora se eu vier aqui a esta consulta e fizer executar, cá está então o bad inserido dentro da minha tabela. Ora, isto serve essencialmente para explicar o quê? Dentro da nossa base de dados, nós podemos ter um número, eu quase que iria arriscar dizer, ilimitado de tabelas, mas não é propriamente ilimitado. Posso-vos dizer que no caso das bases de dados SQL Server Compact Edition, elas têm algumas limitações, quer ao nível da utilização das instruções de SQL, quer ao nível também do tamanho. Uma base de dados de SQL Server CE é de 4 GB, ok? 4 GB é o limite máximo de tamanho deste ficheirinho que aqui está, que neste momento já tem 2 tabelas e 2 registros e que ocupa a módica quantia de 64 kbytes ou kbytes, ok? E neste caso concreto estamos a falar da possibilidade de fazer crescer este ficheiro até a um conjunto muito, muito grande de informação. Posso-vos dizer também, a título de curiosidade, que em algumas das aplicações que eu já criei, algumas delas até comerciais, utilizando este sistema de gestão de bases de dados, as minhas bases de dados raramente ultrapassaram, por exemplo, 2 ou 3 megabytes, ok? E aqui estamos a falar de um limite de 4 gigabytes, ou neste caso, aproximadamente 4.000 megabytes. Ora, eu raramente ultrapasso os 3 a 4 megabytes de informação e, atenção, estamos a falar de bases de dados com alguns milhares de registros e também algumas dezenas de tabelas e com algumas relações entre as tabelas, etc. Portanto, algo mais complexo que a seu tempo nós teremos a ocasião de explorar. Mas, fundamentalmente, neste vídeo eu queria então mostrar aqui a possibilidade de nós termos aqui tabelas. E quero finalizar este vídeo mostrando aqui uma das outras funcionalidades do SQL, que é a possibilidade não só de consultar, editar, alterar e eliminar registros, mas também a possibilidade de nós podermos acrescentar tabelas à nossa base de dados. E para isso eu vou utilizar aqui uma nova query, mas com uma escrita ligeiramente diferente. Neste caso, create table, nova, ok? E neste create table eu vou aqui fazer o seguinte, vou introduzir aqui quais são os campos que eu quero. Neste caso, esta tabela, por exemplo, é uma tabela nova, mas eu vou alterar aqui o nome do título dela, já que tenho aqui filmes, música. Vamos ter aqui, por exemplo, o que é que nós vamos ter aqui? Desportos. Ok? E os desportos, os diferentes tipos de desportos. Então vamos ter aqui, por exemplo, modalidade.
ok? E esta modalidade vai ser do tipo int não, ok? nvarchar 100. De seguida, vamos ter aqui, por exemplo, número de jogadores, ok? E neste caso concreto vamos ter aqui um valor inteiro. E depois aqui embaixo vamos ter, por exemplo, regras. nvarchar 255. Isto é, por exemplo, um espaço para eu poder definir quais são ou escrever quais são as regras desta modalidade. Nada disto pretende ser muito preciso. Eu estou apenas a dar um exemplo. Vamos verificar se há aqui algum erro nesta nossa query. Vamos aqui executar e, ups, cá está. Commands complete successfully. Ok? Foi feito com sucesso esta instrução de SQL, que eu aqui quis mostrar por ser diferente daquelas que temos estado a ver e que serviu exatamente para quê? Para criar uma tabela chamada desportos que vai conter 3 colunas. Modalidade do tipo nvarchar com 100 caracteres, número de jogadores, um valor inteiro, regras nvarchar 255. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Cá está a nossa tabela criada. Vamos clicar aqui, temos 3 colunas. Vamos clicar aqui, temos a modalidade, cá está. Temos o número de jogadores, temos as regras e todos eles definidos da forma correta, ok? Este vídeo não pretende, como já disse em várias ocasiões, não pretende aqui já explicar como é que funciona de facto todos os aspectos relacionados com a Structured Query Language. Nós vamos, a partir do próximo vídeo, ver como é que nós podemos comunicar com a nossa base de dados, e neste caso podemos utilizar esta que aqui está, através do C#, utilizando o namespace data, ok? System.data, e recorrendo à utilização do sistema de gestão de bases de dados SQL Server Compact Edition, que nós vamos verificar no próximo vídeo como é que nós ativamos esse mecanismo dentro do C# para o podermos utilizar e como é que depois temos que fazer para que o C# se conecte à nossa base de dados, insira, altera, edite, apaga, etc. registros e depois feche essa ligação à nossa base de dados. E vamos aí começar a perceber então o grande potencial que estes tipos de sistemas têm para as nossas aplicações.